Hebreus capítulo 4, versículo 12, quem achou diga amém. Está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Tome assento adorando ao Senhor nessa noite. Queridos, nós estamos no dia em que se comemora o denominado Dia da Bíblia. Por isso que eu quero trazer uma palavra bem simples, bem rasteira, comida de ovelha, palavra bem singela sobre a Bíblia Sagrada. Quero pregar sobre o tema Bíblia, a viva palavra de Deus. Bíblia, a viva palavra de Deus. O Dia da Bíblia é comemorado no segundo domingo de dezembro de cada ano. O Dia da Bíblia ele foi criado no ano de 1549 na Grã-Bretanha, e ele é celebrado no segundo domingo, e ele tornou-se uma data que entrou para o nosso calendário brasileiro no ano de 2001. Os irmãos conhecem muito bem que a Bíblia é o livro que é a nossa regra de fé e conduta. Tudo na nossa vida é pautado e baseado pela Bíblia, pela palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ou conforme alguns chamam a Bíblia protestante, a Bíblia que nós usamos, ela tem 66 livros. Todos sabem disso, até as crianças, mas apenas uma introdução didática para nós entrarmos na mensagem. A Bíblia tem 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, totalizando 66. A Bíblia ela tem 1189 capítulos. Duas palavras. A Bíblia corrigida Almeida, ela tem 3.566.480 letras. A Bíblia ela é de autoria do Senhor. O seu autor é Deus. O seu intérprete é o Espírito Santo. E o seu principal assunto é Jesus Cristo, que está em nosso meio nessa noite. A Bíblia ela é repartida em categorias. Primeira categoria da Bíblia, os chamados livros pentateucos. Penta 5, teuco livros. São os livros que abrangem de Gênesis até Deuteronômio. Depois do Pentateuco nós temos os livros históricos, que vai desde o livro de Josué até o livro de Esther. Depois dos históricos nós temos os chamados livros poéticos, que vai desde Jó até Cantares de Salomão. Depois dos livros poéticos nós temos os livros proféticos. E no Antigo Testamento os livros proféticos estão em duas categorias: profetas maiores, que escreveram mais, e os profetas menores, que escreveram menos. Os profetas eles vão desde o livro de Isaías, e os profetas maiores terminam com o profeta Daniel. Os menores começam com Oséias e termina com o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias. No Novo Testamento nós também temos essas divisões. O Novo Testamento ele é dividido a início nos 4 livros que são o Evangelho, que vai desde o livro de Mateus até o Evangelho segundo João. Depois nós temos o livro histórico do Novo Testamento, chamado de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Após o livro de Atos nós temos as epístolas paulinas, de autoria do apóstolo Paulo, que abrange desde a epístola aos Romanos até a 13ª, a carta a Filemão. Após essas epístolas paulinas, nós temos as denominadas epístolas gerais ou epístolas universais, que vai desde essa carta aos Hebreus até a epístola de Judas.
E após a Epístola de Judas, nós temos o último livro da Bíblia, o livro profético do Novo Testamento, um dos livros que eu mais amo, livro chamado Revelação, ou no grego Apocalipsos, que traduzido é Apocalipse, o livro da revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos amados, senhoras e senhores, esta é a inerrante, infalível, invencível palavra de Deus. Ela é uma palavra viva e eficaz. Se você ler a Bíblia hoje, ela fala contigo. Se você ler ela daqui a 2 anos, ela vai continuar falando contigo, pois ela é a literal palavra de Deus. Quem pode louvar o Deus da Bíblia nessa noite? Nós conhecemos a Bíblia hoje nesse módulo de capítulos e versículos, mas quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita em alguns materiais. Primeiro material, um papiro, que era uma planta que dava no rio Nilo, no Egito. Segundo material, pergaminho, que era couro de animais curtido e passado um cal que ficava bem branquinho, bom para escrever. Com o passar dos tempos, os chineses conseguiram aí criar o papel, e hoje nós temos a Bíblia já impressa. Louvado seja Deus. A Bíblia está à nossa disposição, só não ler quem não quer. Quem é cego pode ouvir a palavra, quem é surdo pode entender através das linguagens de sinais. Quem não é alfabetizado ou quem é analfabeto pode ouvir, pois hoje tem também a Bíblia em áudio. Ou seja, não tem desculpa de se alimentar. Eu já quero abrir um parêntese aqui de dizer: só passa fome espiritual na obra de Deus quem quer, porque quem não quer, ele é saciado pela palavra de Deus. Aleluia! A Bíblia ela foi separada em capítulos pelo homem, anotei o nome dele, está aqui, Stephen Langton, professor da universidade em Paris. Esse homem era arcebispo em Cantuária, no ano de 1227. Ele reparte a Bíblia em capítulos. Até então era um volume só, Antigo e Novo Testamento, separado na categoria que eu disse no início: pentateucos, históricos, poéticos e proféticos. Ele, porém, separa em 1227 a Bíblia em capítulos. Mas um homem chamado Robert Steiner, conhecido como Stephanus, ele acrescenta em 1551 a divisão da Bíblia também em versículos, ou seja, uma maneira mais didática, uma maneira mais fácil de compreensão. Aleluia! Então a Bíblia hoje ela é dividida em capítulos e em versículo. Quando Lutero traduziu o primeiro exemplar para o alemão, ela não era separada ainda em versículos, mas ele respeitou e seguiu a separação em capítulos. Louvado seja Deus. Quando um homem chamado Gutenberg, qual o nome, igreja? Gutenberg, ele cria a impressora, a impressão. O primeiro livro que é impresso na história, qual é? A Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. A Bíblia é o livro mais traduzido no mundo. A Bíblia é o livro mais lido no mundo. E também a Bíblia é o livro mais odiado no mundo. O imperador romano chamado Diocleciano, ele instituiu uma lei que os exemplares da Bíblia Sagrada, naquele tempo, cerca do ano 100 a 150 depois de Cristo, deveriam ser queimados. Queimou muitos papiros,
queimou muitos pergaminhos, mas quanto mais queimava, mais a palavra de Deus se reproduzia. Não tem como calar a palavra de Deus. Eu vou repetir porque tu perdeu a oportunidade de dar o teu melhor glória a Deus no dia da Bíblia. Não tem como calar a palavra de Deus. Ela foi escrita num espaço de 1.600 anos, por mais de 40 autores, que a maioria não viram um ao outro. Em 1.600 anos, culturas diferentes, tempos diferentes, mas a Bíblia tem uma harmonia que nenhum outro livro da história tem, porque ela é a palavra de Deus. Ao início ela não tinha esse nome Bíblia, era intitulada a Escritura Sagrada, as Sagradas Escrituras, ou Lei, Torá. Porém, no ano 400 depois de Cristo, um homem servo de Deus chamado João Crisóstomo, ele dá esse nome ao compêndio eclesiástico, porque a palavra Bíblia, ela é um plural do grego biblos. Então ele dá esse nome às Escrituras Sagradas. E desde o ano 400 até o presente momento, este livro, que é a palavra de Deus, se chama Bíblia. Graças a Deus por isso. A Bíblia não contém a palavra de Deus, igreja. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Ei, se você lê a Bíblia, ela vai ser palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, ela continua sendo a palavra de Deus. Se tu der glória, ela é a palavra de Deus. Se tu não der glória, ela continua sendo a palavra de Deus. Se tu vir para a igreja, ela é a palavra de Deus. Se tu não vir para a igreja, ela continua sendo a palavra de Deus. Se tu amar a Deus, ela continua sendo a palavra. Se tu odiar a Deus e amar ao diabo, essa palavra continua sendo a palavra de Deus. Já entro na mensagem, aleluia, fechando essa pequena e rápida introdução. A Bíblia é o livro mais importante da história. É também o mais traduzido. Mais de 3.000 idiomas e dialetos já tem a Bíblia na sua própria linguagem. Um dia desse eu vi uma foto de um padre celebrando uma missa, mais ou menos nos anos 1700. Ele colocou a Bíblia com uma capa de ouro no púlpito de madeira, e aqui na capa de ouro da Bíblia tinha uma espécie de corrente, e ela era amarrada naquele púlpito para que ninguém de lá tirasse, porque somente o clero tinha acesso à Bíblia, a palavra de Deus. E os padres eram orientados a celebrarem a missa. Na parte da homilia, que é a pregação, eles eram ensinados a fazer a homilia em latim, para ninguém entender nada da palavra. Mas hoje essa palavra, só quem trouxe esse exemplar, por gentileza, levanta bem alto. Quem trouxe o exemplar da Bíblia, se levanta bem alto. Hoje ela não está mais amarrada em um púlpito, ela está acessível à igreja. Não interessa se é impressa, se é no tablet, se é no celular, no smartphone, no computador. A Bíblia chegou até nós, aleluia. A Bíblia chegou até nós, louvado seja Deus. Abra um parêntese aqui para dar um testemunho pessoal. Não gosto de fazer isso em pregação, porque eu uso o tempo para expor as escrituras, mas o Senhor me direciona, eu abro um parêntese rápido. Igreja, eu não sou melhor do que ninguém, pior até sou que muitos, mas eu amo a palavra. Eu quero te dizer isso não para dizer que eu estou me gabando, mas para despertar em tu essa sede que eu tenho, quero que tu esteja mais. Eu amo a palavra. Não tem um dia que eu passe sem ler no mínimo 3 capítulos da Bíblia. Em casa tem lá Netflix, só que em vez de eu ir lá,
eu pego e fico vendo pregação, aleluia. Todo dia eu vejo 1, 2, 3 ou mais pregação. E eu não pego o mesmo pregador para não ter esse negócio de imitar. É sede da palavra, é sede de ouvir, aleluia. É sede da palavra. E o Deus que despertou em mim essa sede, Ele está aqui para despertar em ti também a sede pela palavra. Quando eu vou em uns congressos por aí, o pastor Dário conhece as festividades por aí, que dão tempo mínimo para a palavra, irmãos amados, eu fico escandalizado, porque o pastor Napoleão Falcão disse uma frase e eu concordo com ele: a honra a Deus, ela é mostrada no tempo em que se dá a palavra no culto, aleluia. Ei, 2 horas e meia de louvor, aí a palavra, o alimento. Ei, dão lá um miojo, 3 minutos, fez rápido, não alimenta crente. O crente sai da igreja com um pé no mundo, outro na igreja, ele não está firme, porque miojo não é alimento que sustenta ninguém, miojo não sustenta ninguém. Ei, mais um mocotó do céu, aleluia. É aquela feijoada santa. E a palavra, ela sustenta. Você nunca vai ver um crente que lê a Bíblia desviado. Você nunca vai ver um crente que lê a Bíblia desanimado. Você nunca vai ver um crente que lê a Bíblia faltando os cultos. Você nunca vai ver um crente que lê a Bíblia murmurando. Você nunca vai ver um crente que lê a Bíblia caído, prostrado, afastado dos caminhos do Senhor. Não, ele tem a palavra de Deus na vida dele. A Bíblia é um livro que quando você lê esse livro também te lê. Ei, a Bíblia é um espelho. Quando você lê esse livro, ele também te lê. A Bíblia é uma palavra viva. Louvado seja Deus. Por isso que o crente que lê a Bíblia, o crente que lê a palavra, ele é um cristão acima da média. Eu vou repetir, ele é um cristão acima da média. Louvado seja Deus. Deixa eu lhe falar algo aqui nessa noite. Olha para mim. Não pense que o diabo tem medo do que está escrito aqui. Ele tem medo do que é praticado. Vou repetir porque pouca gente entendeu. O diabo não tem medo do que está escrito, ele tem medo do que é praticado. Porque o diabo conhece a Bíblia talvez até melhor do que a gente em termos de conhecimento, mas em prática não. Ele conhece a Bíblia talvez mais do que todos nós juntos, porque ele conheceu cada um dos 40 escritores da Bíblia. Ele esteve lá quando os escribas copiavam a palavra. Quando eles faziam cópias da Bíblia, o diabo estava lá lendo ao lado dele, aleluia. Mas pastor Laércio, me prova na Bíblia que o diabo conhece. É só tu ler Mateus capítulo 4. Ei, o diabo foi debater Bíblia, não foi comigo, contigo. Ele foi debater Bíblia, foi com Jesus, oh glória. Ele começa tentando Jesus usando a Bíblia, usando a palavra. E tem crente que deixa a Bíblia aberta em casa. Ei, eu vou dizer crente, porque o católico não está nem para a Bíblia, para nada. Mas tem crente que deixa a Bíblia aberta na estante, no Salmo 91. Chega a página, está amarelada. Igreja, pois pasmem, em Mateus capítulo 4, uma das passagens que o diabo usou contra Jesus foi o Salmo 91. O diabo leva Jesus para o pináculo do templo, e o diabo diz: ó, pula daí, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem, e eles te susterão para não pisar em pedra. O diabo usou a escritura, o diabo usou a palavra. Por isso, igreja, não se pressione com um pregador que conhece muito, com quem conhece muito. Se impressione com quem pratica, imita quem pratica a palavra. Conhecer por conhecer, nós estamos cheios de gente por aí que conhece da frente para trás, de trás para frente. O negócio é praticar, aleluia. Ei, eu poderia citar uma lista de pregadores aqui, irmãos, que quando prega, o fogo cai, a terra sobe, o céu desce, mas quando chega lá no quarto do hotel, vai lá no frigobar, abre aquele uísque pequeno e toma todo, faz uma carreira de cocaína na escrivaninha e dá-lhe uma chapada, fica doidão. E lá no congresso todo mundo se impressionou. Não se impressione com conhecimento de pessoa, se impressione com caráter, aleluia. Meu
Deus, deixa eu ir para o texto aqui, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é viva, vamos lá, a palavra de Deus é muito fraca, a palavra de Deus ela é uma escritura viva. Quando um crente para meditar, ele não tem sono, ele não fica prestando, porque a palavra é viva. A palavra de Deus, ela é viva. Ei, você entendeu isso? Ela não é atrasada e nem é futura. Ela é viva, ou seja, ela é eterna. Billy Graham até disse certa feita que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Só que porém a Bíblia, ela é eterna. Isaías capítulo 40, versículo 8: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 35: passará os céus e passará a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa, ela continua sendo viva, 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 viva. A palavra é viva. Pastor, como é que eu faço para não dormir? Mergulha nela. Tu não vai alcançar o fundo, não se preocupa. Mergulha na palavra, porque ela é viva. Você lê ela e ela também te lê. É por isso que o crente que lê a palavra, ele não mente, porque ele sabe que a mentira desagrada a Deus. É por isso que o crente que lê a palavra, ele não rouba, porque sabe que os roubadores ficarão de fora do céu. É por isso que o crente que lê a palavra, ele não é frio, e nem é morno, porque sabe que Jesus vomitará os mornos da sua boca. É por isso que o crente que lê a palavra, ele não falta em culto, porque ele sabe que aqui é o lugar de cultuar, adorar e prestar homenagem. Louvado seja Deus. Dia desse alguém falou comigo se cultuar online era a mesma coisa de que cultuar na igreja. Eu falei, eu amo muito essa tecnologia online. Meus vídeos lá no meu canal no YouTube, a maioria das igrejas gravam, eu coloco lá, é uma benção, alcançou vidas. Só que não é a mesma coisa. Como assim? Você pega um alimento gostoso, mas você vê ele pela televisão, você não pode comer ele. Você vê aquela picanha, quando você corta a gordurinha, chega e escorre assim. Você até lambe os beiços, mas não tem como provar ela. Aquela lasanha, quando você sobe aquela concha, o fiozinho do queijo sai assim. Ei, você lambe, a língua vai para um lado e outro da boca, né? Lambendo com vontade, aleluia. Mas não tem como comer, que você só está vendo a Bíblia. Ei, o culto a Deus é isso. Quando você está aqui dentro, você está cultuando. Quando você não está aqui, porque não quer, você só está assistindo. E Deus não está procurando espectadores. Ei, Deus não está procurando telespectadores. João 4:24, Jesus diz que o Pai procura adoradores que adoram em espírito e em cadê os adoradores nessa noite? A Bíblia, ela é viva e ela é eficaz, aleluia. Ela é eficaz. Irmãos, tem crente que tem 20 anos de crente, alfabetizado, tem Bíblia de todo jeito em casa, tudo que é linguagem, e nunca leu ela inteira. Nunca leu ela. Deus é muito amoroso, que se eu fosse Deus, rapidinho eu resolvia isso. Mas Deus é amoroso, muito mais do que nós. Se eu fosse Deus, rapidinho, uma veiazinha no coração, 3 milímetros, rompeu o infarto, rápido. Mas Deus é muito mais amoroso, né, do que nós, aleluia. Ei, nunca leu a Bíblia inteira. Você, olha para mim, você que é um crente há mais de 20 anos e nunca leu a Bíblia inteira, você é um fracasso para o reino de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós servimos a um Deus que não joga ninguém fora. Nós servimos a um Deus que recicla, que restaura, que renova, que reveste, que perdoa, que limpa, que lava, que usa nessa noite. A palavra de Deus para a tua vida é: medita na Bíblia, medita na Bíblia, medita na Bíblia, aleluia.
O ano está acabando. Daqui a pouco é janeiro, o mês das falsas promessas. Gente que faz promessa pior do que político. Esse ano eu vou evangelizar o Gama inteiro. Não pregou nem no prédio onde ele mora. Eu vou ganhar o Gama para Jesus, não evangelizou nem a quadra que ele reside. Esse ano eu vou ganhar 100 almas. Irmão, se tiver 2, ele ainda perde 3. Ei, é o mês das promessas. E tem gente que fala, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Porque se tu ler 3 capítulos da Bíblia todo dia, no ano você leu ela praticamente toda. E tem um ano inteiro, não leu os capítulos da Bíblia, mas cada capítulo da Netflix ele sabe de cor e salteado. Capítulos da novela ele não perde, mas da palavra está jogada. Lembra quando a gente era novo convertido, que a gente falava que a Bíblia do católico tinha poeira e a do crente tinha catinga de sovaco, CC, que o crente vivia com ela no braço e o católico não, só que hoje está ao contrário, irmãos. Ei, dia desse eu passei em frente a um evento que estava tendo renovação carismática, e os católicos entrando com a Bíblia Ave Maria debaixo do braço. Ei, com a Bíblia Ave Maria debaixo do braço, para ir a uma reunião de oração. Na missa eles não usam porque tem um jornal, mas na reunião de oração da RCC, eles levam a Bíblia. E a do crente, a de muitos crentes, a poeira, irmãos amados. Aí pensa que é Covid. Eu estou espirrando, é Covid. Não é tua Bíblia que está empoeirada, que tu não lê ela. Mas hoje Deus traz um despertamento para a tua vida nessa noite. Quanto tempo que tu não lê a Bíblia? Pastor, tem dias. E quanto tempo que tu não mexe no celular? Ah, pastor, isso me pegou. Segundos. Irmãos, Deus permitiu que essa tecnologia chegasse até nós para mostrar para nós que nós não dedicamos a Ele porque não queremos. Porque não queremos. Nós não lemos a Bíblia porque não queremos. Nós não oramos de joelho porque não queremos. Nós não cultuamos e congregamos porque não queremos. Ah, aquela irmã fez isso, aquele irmão fez isso. Ei, quem sai da igreja por causa de homens nunca esteve aqui por causa de Jesus. Aleluia, vou repetir. Ei, quem sai da igreja por causa de homens nunca esteve aqui por causa de Jesus. Mas quem está aqui por causa de Jesus, ele continua firme e frutificando na obra. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Observe que o autor aos Hebreus, meu Deus, o tempo já está acabando. O autor aos Hebreus, ele compara a Bíblia, a palavra, como uma espada. E Paulo também, em Efésios 6, a partir do verso 10, a única arma de ataque na armadura de Deus é a palavra, a espada. A espada do Espírito, que é a palavra. Crente que não se municia da palavra, crente que não lê e pratica a palavra, qualquer demônio derrota ele. Qualquer fechado no trânsito derrota ele. Qualquer ligação de cobrança ele mente, mentiroso, derrotou ele. Mas o crente que porta, o crente que porta a espada do Espírito, a palavra de Deus, aleluia. A palavra não é para matar pessoas, não. A palavra é para te proteger e assassinar demônios na tua vida. A palavra não é para matar o teu próximo. Quando você taca a espada do Espírito em alguém, dá vida. Mas quando tu taca no diabo, tira ele do teu caminho. Nessa noite, Deus te empunha a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Olha aqui o tanto que ela penetra. Aumenta o retorno aí, irmão Davi. Olha aqui o tanto que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas. Em outras versões está juntas e tutano. Irmãos, o que é a medula? A medula
igual tutano, é aquilo que está dentro do osso. Ei, olha onde a palavra vai, ela vai até dentro dos ossos, aleluia. Ei, essa enfermidade que tu está no teu corpo, a palavra vai tirar ela hoje. É hoje o dia do teu milagre, é hoje. Está na Bíblia. Ela penetra até as juntas e medulas. O bisturi do médico chega nas juntas, o bisturi do médico chega na medula. Agora tem um lugar que a palavra vai que o bisturi não chega. Qual lugar, pastor? Acabei de ler. Ei, divisão da alma e do... O que tem nessa divisão? Olha para mim que eu só tenho 3 minutos. O que tem nessa divisão? Primeiro que espírito no grego é pneuma, o sopro. Diz que Deus soprou em Adão. Está lá a parte de Deus dentro do ser humano. Alma no grego é psique, ou seja, a tua personalidade. Quem você é de verdade. E aí a espada penetra lá no mais íntimo. Só a Bíblia vai lá, igreja. Livro de autoajuda do Augusto Cury não vai lá. Ei, horóscopo de João Bidu não vai lá. Fake news da Folha de São Paulo não vai lá. Matéria mentirosa do UOL e do G1 não vai lá. Mas a Bíblia vai. Mas a Bíblia vai. Mas a Bíblia vai. O que é que tem lá no meio da alma e do espírito? A tua personalidade. Quem você é de verdade. Quando a palavra penetra, que não é todo mundo que deixa. Não é todo mundo que deixa ela penetrar tão fundo assim. É por isso que quando tu vai ler, o diabo faz de tudo para tu não ler. No dia que tu quer ler, lança um filme no cinema, tu tem que ir. No dia que tu quer ler uma série nova, ó, dando lá, ei, dando bobeira para tu assistir. No dia que tu quer ler, o teu time do coração ou do inferno vai jogar. Ei, ele faz de tudo para tu não vir parar a palavra, porque ele sabe que se ela penetrar na divisão da tua alma e do teu espírito, ela toca na tua personalidade, ela toca no teu caráter, ela toca em quem você é. E quando ela toca lá, o que acontece? Mudança de caráter. Roubava, não rouba mais. Matava, não mata mais nem uma muriçoca. Mentia, não mente mais. Agredia, não agride mais. Por que ele mudou? Porque a palavra penetrou. A palavra penetrou. A palavra penetrou. Por que tem crente que está na igreja, mas que não deixa os velhos hábitos? Porque a palavra ainda não penetrou. Mas nessa noite, dá lugar à palavra. Dá lugar à palavra. Dá lugar à palavra. Olha para mim fechar a mensagem agora. A Escritura Sagrada nos fala da Bíblia. Eu poderia passar a noite citando aqui uns 70, 80 versículos, mas vou mandar só 2. Jeremias capítulo 1, versículo 11. Deus pergunta: o que é que tu está vendo, Jeremias? Estou vendo uma vara de amendoeira. Verso 12, Deus diz: viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Jeremias capítulo 18, versículo 1 e 2, está escrito: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Jeremias, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir a minha palavra. Jeremias capítulo 22 e versículo 29, está escrito: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 23 e versículo 29, a palavra de Deus é fogo, e ela é o martelo que esmiuça a penha crente do coração duro. A palavra é martelo nessa noite.
Abacuque escreve no capítulo 3, versículo 2, dizendo: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, só tem avivamento pela palavra. Aviva a tua obra, aviva, ó Senhor, aleluia. Pastor, o que é que eu faço para não pecar? Eu tenho nojo do pecado, o que é que eu faço? O salmista já te ensinou, no Salmo 119, verso 11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar, para não pecar, para não pecar contra ti. Jesus disse em Mateus capítulo 4 e versículo 4: ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda, não é de um pouco, não é de uma porção, de toda a palavra que sai da boca de Deus, aleluia. Em João 5,39, Jesus disse: examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são ela que de mim testifica. Em João 8,47 está escrito: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. João 17,17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Colossenses 4, ei, lá no verso 6: que a vossa palavra seja temperada como sal. Apocalipse capítulo 1 e versículo 3: bem-aventurado o que lê e o que ouve, e aquele que guarda a palavra da profecia, porque o tempo está próximo. Só quem é bem-aventurado, só quem é, adore ao Senhor. A palavra é viva. Olha para mim concluir agora. Salmo 1, todo mundo conhece. Os obreiros aqui iriam me dar uma aula de Salmo 1. Salmo 1: bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes, tem o seu prazer na Netflix, tem o seu prazer na Copa do Mundo, tem o seu prazer no PT, tem o seu prazer na esquerda, tem o seu prazer na direita. Não, tem o seu prazer na lei. De quem? Do homem? E na sua lei. Ei, medita dia e noite. Irmão, ele não fica no zap dia, não. Medita dia e noite. E agora, quem é esse aí? Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual ao seu tempo dará fruto, e tudo quanto fizer prosperará. O segredo para prosperar não é investir na bolsa Selic, não é comprar Bitcoin, não é ser agiota. O segredo para prosperar não é emprestar e receber com juro. O segredo para prosperar é meditar dia e noite nessa. Só quem medita, solta o teu melhor, glória a Deus. O crente que medita na palavra, para fechar a conclusão, o crente que medita na palavra, ele não só lê de vez em quando, ele medita todo dia. Ele medita no domingo, hoje. Ele já está doido, pastor, meditando na palavra. Ei, ele medita no domingo, ele medita na segunda, ele medita na terça, ele medita na quarta, ele medita na quinta, ele medita na sexta, ele medita no sábado, ele medita em janeiro, ele medita em fevereiro, ele medita em março, ele medita em abril, ele medita em maio, ele medita em junho, ele medita em julho, ele medita em agosto, ele medita em setembro, ele medita em outubro, ele medita em novembro, ele medita em dezembro, ele medita em Gênesis, ele medita em Êxodo, ele medita em Levíticos, ele medita em Número, ele medita em Deuteronômio, ele medita em Josué, ele medita em Juízes, ele medita em Ruth, ele medita em 1 Samuel, ele medita em 2 Samuel, ele medita em 1 Reis, ele medita em 2 Reis, ele medita em 1 Crônicas, ele medita em 2 Crônicas, ele medita em Esdras, ele medita em Neemias, ele medita
medita em Esther, ele medita em Jó, ele medita em Salmo, ele medita em Provérbios, ele medita em Eclesiastes, ele medita em Cantares de Salomão, ele medita em Isaías, ele medita em Jeremias, ele medita em Lamentação de Jeremias, ele medita em Ezequiel, ele medita em Daniel, ele medita em Oséias, ele medita em Joel, ele medita em Amós, ele medita em Obadias, ele medita em Jonas, ele medita em Miqueias, ele medita em Naum, ele medita em Abacuque, ele medita em Sofonias, ele medita em Ageu, ele medita em Zacarias, ele medita em Malaquias, ele medita em Mateus, ele medita em Marcos, ele medita em Lucas, ele medita em João, ele medita em Atos, ele medita em Romanos, ele medita em 1 Coríntios, ele medita em 2 Coríntios, ele medita em Gálatas, ele medita em Efésios, ele medita em Filipenses, ele medita em Colossenses, ele medita em 1 Tessalonicenses, ele medita em 2 Tessalonicenses, ele medita em 1 Timóteo, ele medita em 2 Timóteo, ele medita em Tito, ele medita em Filemon, ele medita em Hebreus, ele medita em Tiago, ele medita em 1 Pedro, ele medita em 2 Pedro, ele medita em 1 João, ele medita em 2 João, ele medita em 3 João, ele medita em Judas, ele medita em Apocalipse, porque o prazer dele é meditar. Com a permissão do pastor Dário, se coloque de pé. Não vou nem orar. Arabanagasúbia, oh glória. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem não tem nada, fica calado. Oh glória. Irmãos, para me devolver o microfone, um escritor americano chamado Rick Warren, muita gente conhece ele, pastor Rick Warren, no seu livro Poder para Ser Vitorioso, ele conta a história, não é nem uma história, é só uma frase, ele conta que um canibal, um antropófago, se converteu ao Senhor. E esse antropófago, ele morava nas ilhas dos mares do sul. E um certo dia um antropólogo, um estudioso, chegou lá nessa ilha. Quando ele viu aquele canibal convertido, ele viu que aquele canibal estava sentado do lado de um caldeirão gigante vazio. E ali aquele canibal estava lendo a Bíblia. Aquele antropólogo, aquele estudioso, chegou no ex-canibal, agora convertido, lendo a Bíblia, e falou para ele assim: olha rapaz, tu não sabia que os homens modernos e civilizados rejeitam esse livro aí? Esse livro aí não passa de um amontoado de mentiras. Você não deveria desperdiçar o seu tempo com isso. Aquele ex-canibal olha para o antropólogo, olha para o caldeirão, volta para a Bíblia e fala bem assim para o antropólogo: rapaz, é graças a esse livro que tu não está dentro desse caldeirão.